Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, produção aqui da Boas Novas. Eu sou Márcia Costa. No programa de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho algumas questões importantíssimas e vamos pensar no nosso tema Saúde e Vida sobre a perguntinha: seu propósito é ser você? Essa é a nossa conversinha de hoje com as psicólogas Tereza Amorim e Natasha Menezes. Bom demais tê-las aqui. Obrigada, Natasha. Obrigada a você, novamente. Tereza, obrigada por estar aqui de novo. Vocês sempre acrescentam muito. Esse estar entendendo e capturando essa reflexão de o que é meu nessa história, nesse momento dessa relação do eu e do tu, né? Do eu e você. O que é meu quando eu me relaciono e o que é teu? Essa é uma proposta assim que nos desafia o tempo todo, né, Tereza? É preciso nos dar conta disso, né? Eu acho que a gente precisa se dar conta dessas fronteiras que a gente tem, né? O que sou eu, o que é o mundo, como você acabou de falar, né? E eu gosto muito de brincar com uma coisa de terceirização, né? Eu acho que a maioria de nós acaba querendo terceirizar a vida, né, para o outro. E cada um tem que ter a sua cota, né? Eu acho que esse propósito é teu. E qual é a tua missão de vida? O que isso vai trazer para mim, né? O que isso vai me acrescentar? Primeiro quero agradecer de novo o convite, prazer enorme estar aqui, né? Acho que é um tema bastante interessante mesmo. Quando eu brinquei naquela hora a questão da terceirização da vida, eu acho que tem várias coisas que você pode terceirizar, mas não a sua própria vida. Legal. Né? Quer dizer, somos protagonistas, quem escreve a tua história é você, né? Não importa o que tenha acontecido, a história é tua e faça alguma coisa no hoje, né? Então, eu acho que é uma coisa assim, né? Se conhecer, o que é isso? As pessoas, né? O que é isso? É uma coisa assim, né? Eu acho que se conhecer é fazer um mergulho dentro de si mesmo, né? Mesmo para aqueles lugares que a gente não gosta de ver, né? Somos extremamente fóbicos, né? Para entrar em contato com as questões que a gente não curte. A gente gosta de lidar muito com o que é bonitinho, mas que são os nossos monstros internos, assim, a gente não gosta, não, né? Então, assim, claro, como terapeuta eu me preocupo muito qual é o propósito da pessoa, até quando ela vai fazer terapia, né? Eu não vou compactuar muito com pessoas que querem apenas lustrar suas neuroses, que às vezes é isso, né? A pessoa não quer entrar num processo que muitas vezes implica numa destruição, numa grande reforma. Às vezes as pessoas não dá para dar um jeitinho aqui, aquilo ali, né? E eu acho que a coisa não acontece dessa forma. Então, esse conhecimento interno, né, esse se conhecer mais, isso é fundamental. E não adianta você escapar disso. Eu acho que eu já tenho um tempinho trabalhando como terapeuta, que assim, se você não vai, a vida faz por você. E em algum momento você vai cair nesse lugar. Seja a época que for da tua vida. Então, eu me sinto na obrigação, como terapeuta, alertar isso. Tudo bem, você tem vamos dizer assim, o poder de decidir se você quer apenas ficar por aqui, nesse lugar. Não, me conheço já. É muito comum as pessoas dizerem que se conhecem. Será que se conhecem? Nós olhamos para algumas pessoas e achamos que elas são o que nós deveríamos ser. Uhum. E colocamos essas pessoas como referências. E nos espelhamos nelas. E queremos falar como elas. E queremos ter queremos nos vestir como elas, queremos viver a vida que elas decidiram viver. Seria isso, então, o que, Tereza? Um abandono de si? O deixar? Seria uma forma de você estar neurótico, né? Para começar. Né? Você ser quem você não é. Eu acho que você tem que sempre descobrir, aí isso implica, claro, um processo terapêutico, né, de você descobrir qual é o teu potencial, né, e aonde também estão os seus limites. Eu acho que é interessante quando você tem alguém que você admira, né, mas você tem que buscar isso dentro de você. Isso não dura muito tempo se você tentar apenas espelhar ou imitar o outro, né, você precisa realmente conhecer quem é você. Eu acho que isso a gente estava aqui falando um pouquinho dessa evitação, o ser humano ele foge de dor, né, fazer esse mergulho dói muito. Né? E eu acho que como terapeuta a gente tem essa sensibilidade para entender que faz todo sentido a pessoa evitar. Né? Eu estou falando que as pessoas têm essas atitudes fóbicas, todos nós, mas não que seja uma coisa assim, ó, fulano evita e o outro não. Todos nós fazemos esse processo, porque dói na alma.
né? E todo mundo vai fugir disso. Assim como a gente foge da dor física, a gente foge também da dor da alma, da dor emocional. A gente precisa estar se dando conta, Tereza, de reconhecimento de limites. Perceber as possibilidades, os limites. Eu vejo no que a gente está vivendo agora, nesse momento que a gente está vivendo agora, muita gente querendo impressionar os outros. O tempo numa busca atroz por te impressionar, te chamar a atenção, não é? Conquistar você, a tua atenção, a tua admiração. E com isso a gente começa a extrapolar alguns limites e é hora de começar a se dar conta, né? Sim, sim. Eu acho que essa questão da necessidade que todos nós temos de ser confirmados pelo outro, né? Isso faz parte do todo ser humano desde a criancinha. A criança precisa ser amada pelos seus pais, né? E você percebe uma criança que ela fica desesperada se de repente a mãe diz, eu não tô chateada com você, né? Quer dizer, a gente precisa, isso é um desespero para uma criança, né? Para todos nós. E a gente cresce como adultos, a gente também precisa ser amado, né? Ser confirmado pelo outro. Mas você não pode viver só disso, né? Quer dizer, todo mundo precisa ser confirmado de tempos em tempos, né? Mas você, antes de mais nada, precisa se é que a gente pode dizer assim, se autoconfirmar, né? E tentar apenas agradar o outro. É muito interessante essa coisa da confirmação, né? Porque quando a gente entra nessa... Porque o que seria o contrário da confirmação? Da gente se buscar essa confirmação o tempo todo, no olhar do outro, na expectativa do outro. É a indiferença, né? A gente foge muito da indiferença, a gente teme a indiferença, né? Por isso a gente entra nesse desejo tão intenso de se confirmar no outro. Tereza, esse propósito de ser você, a pessoa chega diante de você, o paciente chega diante de você e fica, olha e diz assim, bom, você deve exatamente saber tudo sobre você, você é minha psicóloga, deve saber tudo sobre você. E na realidade não, né? É uma busca eterna, para sempre. E é interessante quando o cliente cria essas fantasias, né? Em outras abordagens, falo até da tal da transferência, né? Ah, você não deve ter problema, né? Você não sabe, de repente, que acordar um dia e a vida não fazer sentido, né? É claro que eu também acordo em dias que a vida não faz sentido, né? Isso é uma busca constante para todos nós. Mas o cliente, às vezes, ele precisa achar que o terapeuta é uma pessoa altamente resolvida, né? E aí a gente tem que lembrar ele que essa pessoa não existe, né? Você disse aqui, né? Você não dá conta de... Eu não dou conta de mim mesma. Né? E eu acho que quanto mais terapeuta, né, você fica, mais você se dá conta que você não dá conta. Isso é muito tranquilizador. Né? É um crescimento, né? A gente falou, e isso gera angústia, né? Gera sofrimento muitas vezes, né? Porque essa coisa de acordar um dia e perceber, uau, a vida não faz sentido, como assim? Né? Essa é uma angústia que acontece e a questão é que nós fugimos desse elemento angústia quando ele realmente nos ajuda a crescer, a amadurecer, a perceber algumas coisas. Tem que aprender? Então vamos lá, vamos aprender. Mas a dor serve para isso, né? Ela é uma aprendizagem. Mas juntando o que eu falei antes, mas somos fóbicos. A gente não vai, eu vou de encontro à dor. Claro. Né? Então ela acontece, aí tem as circunstâncias da tua vida. Né? Eu acho que ao longo da vida você tem coisas que assim, isso aqui não está bacana, aquilo ali não está bacana. Mas você vai terceirizando, adiando, né? Tendo as suas atitudes fóbicas, não quero olhar para isso, até que algumas coisas vão acontecer. Né? E inevitavelmente você vai ter que lidar com a sua dor. E é uma dor de crescimento. E eu estou colocando dessa forma o sofrimento, a angústia, a dificuldade, porque ela também é produtiva para... Eu estou falando dessa tristeza e dessa situação difícil que te transforma, que gera nova mentalidade. Por quê? Porque ela te faz ter um contato verdadeiro com você mesmo. Potenciais que a gente percebe na gente. Nossa, eu passei por aquilo, eu vivi aquilo, eu transcendi aquilo. Uau! Desculpa. Nada. Eu acho que tem algumas questões aí que a gente inevitavelmente passa pela própria filosofia, né?
Heidegger, eu gosto muito de pensar no Sartre com a angústia, com essa náusea de viver. A angústia ela é necessária para o ser humano, né? É através da angústia que você para, né, e ressignifica a sua vida. Então, não tem como você... Tem uma coisa até interessante que eu tenho percebido muito quer dizer, como eu sou uma terapeuta já desde a década de 80, a gente percebe hoje que existem algumas doenças emocionais, né? Algumas até autodiagnosticadas pelo Google, né? Que é muito comum, com as síndromes de pânico. Isso não tinha na década de 80, né? Eu fico impressionada que as pessoas já chegam com Elas um já autodiagnóstico, chegam, né? exatamente. E muitas vezes isso está ligado a pessoas, algumas pessoas vão ouvir isso, vão se identificar, que têm um extremo controle da sua vida. E por algum motivo um dia dá um clique, né? E elas perdem esse controle, né? Pessoas que normalmente quando dizem assim, não, nunca senti nada, de repente eu um dia estava dentro do metrô, comecei a sentir tudo, né? Não dou conta de andar no metrô, não dou conta de andar dentro de um túnel, enfim. E aí cada um com um medo específico, né? Isso desencadeia um grande medo. É interessante isso, né? Quer dizer, é importante você sentir, é importante você olhar suas emoções, é importante você ver que existe essa angústia, essa dor no peito, essa dor na tua alma, né? A partir do momento que você identifica, que você aceita, acolhe essa dor, parece meio doido isso, parece papo de psicólogo, mas na hora que você E só tem psicólogo aqui. só tem psicólogo aqui. Na hora que você acolhe essa dor, né? Ela começa a ter um outro formato, ela começa a ter uma outra dor, uma outra cor. Sabe, é diferente, né? Eu acho que na hora que você fica vendo como um bicho-papão, o negócio vai se tornando... Maior ainda. Maior ainda. Eu brinco até que tem algumas pessoas que parece que dão, né? Vamos falar aqui, papinha para monstro, né? Para bicho-papão, que eles vão crescendo de uma maneira, né, enorme, acabam tendo medos, E né, negando irracionais. aquilo, você está achando que não está alimentando, mas está. Está, porque essa questão mental, né, quer dizer, gente, o ser humano, ele vive de fantasia, né, as nossas doenças mentais, elas são eu estou aqui, mas eu posso achar que você está pensando isso, aquilo de mim, que eu vou sair, vou passar para tal lugar, pronto, isso daí já pode desencadear N sintomas, né, emocionais, que vão consequentemente ser físicos, daqui a pouco um taquicardia, sudorese, então assim, tudo vem daqui e muito vem de fantasia mesmo, do que vai acontecer, expectativas catastróficas do futuro. O ser humano é complexo, é um negócio... O convite não é que você encerre aqui alguma coisa, é que você se faz, realmente tem esse hábito de refletir, de pensar sobre você mesmo, sobre suas ações, suas atitudes, que você continue essa jornada. Agora, se você até agora não se deu conta, como a Tereza falou, né? Eu achava que tinha um controle de tudo e agora eu acordei. Uau! Uau! E agora? Tá de cabeça pro ar. Tá de cabeça para baixo. Esse convite é que, então, a pessoa comece hoje, então, essa jornada, né? Quer Essa dizer, nova mudança. esse olhar. Uhum.